E mais uma orientação importante que eu tenho para dar para vocês é que vocês têm que buscar quem puder, e quando a internet também acabar não caindo, assim, porque fica meio instável, tá? Mas ligarem as câmeras mais, tá? Vocês são uma turma que liga um pouco as câmeras, então, no final a gente precisa tirar uma fotinha todos com a câmera ligada, certo? Pessoal. Vocês estão vendo aqui meus slides sobre relembrando nomenclatura de compostos orgânicos e o petróleo? Sim. Perfeito. É porque agora meio que só ficam os slides na minha tela, assim, daí eu já não tenho mais como observar vocês, tá? Mas então vocês vão conversando comigo, vão sendo interativos. Qualquer dúvida também, tenham, tenham calma, paciência, a gente pode voltar a alguns slides, tá? É uma aula que, sim, que vocês devem e podem participar ativamente para contribuir de verdade no aprendizado de vocês, tá bom, pessoal? Bem, alguns objetivos da aula de hoje. Conhecer os hidrocarbonetos, sua origem e seus impactos ambientais. Conversar sobre a função química álcool. Aprender sobre a tabela de nomenclatura de compostos orgânicos. Compreender a nomenclatura de hidrocarbonetos. Praticar conhecimentos com atividades. Então, a origem dos hidrocarbonetos. Ali veio do petróleo, tá? São compostos formados somente por carbono e hidrogênio, são derivados do petróleo. Aí, comentar um pouquinho sobre o petróleo. Ele é formado pela decomposição da matéria orgânica proveniente de animais e plantas. O tempo para a formação do petróleo é de 280 a 245 milhões de anos. Então, é um tempo, olha, bem grande mesmo para a formação do petróleo. Por isso que é um recurso que ele não é renovável, porque ele demora, assim, não que ele não vá se formar daqui 245 milhões de anos, mas, assim, ele não é renovável no nosso tempo, assim, principalmente do ser humano. A gente não vive aí mais daqui, sei lá, 110 anos, já fica meio difícil, assim. E a composição química dele. A sua variação de composição ocorre de campo para campo e até entre poços em um mesmo campo, basicamente formadas por hidrocarbonetos. E qual que é a composição dele? 80 a 90% em peso é carbono, 10 a 15% é hidrogênio, até 5% é enxofre, até 4% é oxigênio, até 2% é nitrogênio, e tem alguns traços de elementos metálicos, que é realmente bem perigoso para o meio ambiente, tá? Você ter traços de elementos metálicos, assim, principalmente para contaminação dos rios, das águas. Tá? Então, a porcentagem do hidrocarboneto no petróleo. Os hidrocarbonetos eles podem ser saturados ou insaturados. Podem ser, ele apresentam 16% de isoalcanos, quando saturados, 15% de N-alcanos e 30% de cicloalcanos. Já os insaturados apresentam 10% de olefinas e 30% são compostos aromáticos. E quais são os impactos ambientais decorrentes do petróleo? Os tipos de poluição são hidrocarbonetos do petróleo nos ambientes aquáticos, hidrocarbonetos do petróleo no solo e hidrocarbonetos do petróleo no ar. Então, tudo isso influencia no nosso meio ambiente, tá? A gente tem que entender meio que o nosso planeta vive eternos ciclos. Então, tudo que a gente consome vai para algum lugar, tá? Então, essas coisas, elas realmente voltam para a gente. E os impactos, às vezes, eles podem ser danosos ou bons, né? Nesse caso, tem muitos impactos ruins, assim. No caso, alguns impactos ambientais do petróleo. Seria o vazamento e derramamento, transporte, produção, exploração, refino e armazenagem de petróleo e seus derivados. Petróleo no mar tem média de 600 mil toneladas por ano que é despejado no mar. É um poluente que causa morte, mutação e danos para a biodiversidade. Os compostos aromáticos, mesmo em baixa concentração,
bloqueiam a quimiorrecepção de organismos marinhos e alguns compostos aromáticos são resistentes, vão para a cadeia alimentar. Essa é a destilação fracionária que ocorre para a formação do petróleo. Vocês podem ver que os hidrocarbonetos que são formados ali nas menores temperaturas são que apresentam as menores quantidades de carbono, e os que são formados a maiores temperaturas apresentam uma quantidade maior de carbono, tá? Então, por exemplo, o gás do petróleo, ele é formado de 20 a 40 graus Celsius. A nafta, que apresenta 8 carbonos, ele é formado entre 40 e 70 graus Celsius. Já a gasolina dos carros, ela é formada entre 70 e 120 graus Celsius. O querosene, ele é formado ali entre 120 graus Celsius e 200 graus Celsius, representa 12 carbonos, tá? O componente principal do carbono é o octano e o heptano, tá? É meio que uma mistura dos dois. Bem, daí tem algumas atividades sim para a gente fazer junto. Vamos analisar essas afirmativas sobre o petróleo e marque verdadeiro para as verdadeiras e F para as falsas. Bom, o petróleo é uma fonte energética renovável e sua utilização não é nociva ao meio ambiente. Bem, a gente acabou de ver que essa é uma mentira, né? Ele demora 280 milhões de anos para ele ser formado. Então, assim, ele não é renovável, digamos, de uma forma rápida, assim. Ele é renovável depois de milhões de anos. Então, ele não é humanamente renovável. Só vim com a minha canetinha aqui para a gente anotar, tá? Então, ó, primeira é falso. Esse parêntese está com muito pouquinho espaço para escrever. A formação do petróleo ocorre em milhões de anos, sendo um processo de alteração de matéria orgânica, vegetal ou animal. Isso é verdadeiro. É isso que acontece. São restos orgânicos que eles vão se depositando por milhões de anos, então formam petróleo. No refino do petróleo, o processo químico usado chama-se destilação fracionada. Isso é verdade. Vocês viram que a cada temperatura tinha um processo químico ali que você faz a separação dos compostos a cada temperatura, e a cada temperatura também corresponde a uma quantidade específica de carbonos. Nas torres de destilação, os compostos mais pesados saem nas partes superiores. A gente viu que não, né? A gente viu que os compostos com maior quantidade de carbonos, eles se apresentavam ali no final, onde a temperatura era mais alta, mais próxima do forno, tá? Entre as várias utilidades do petróleo estão a produção de combustíveis, gasolina e diesel, além de produtos como plástico. Isso é verdadeiro, né? Para isso que a gente usa o petróleo mesmo, para combustível e também para o plástico. Vamos ver se a gente acertou. Apesar de vocês não estarem conversando muito comigo, vocês também espero que estejam participando ativamente, tá? E acompanhando aqui a correção. A gente acertou 100%, então parabéns para nós. Aí a outra perguntinha da Secretaria da Educação. Quais os principais elementos que fazem parte dos hidrocarbonetos? A gente viu já nessas últimas aulas aí, pessoal, que os hidrocarbonetos, eles são formados por carbono e hidrogênio, tá? Só esses dois, porque hidro de H e carboneto é carbono. Então, no próprio nome já está escrito aqui, tá bom? Então, carbono e hidrogênio, certo? E mais acertamos mais uma. Então, vamos fixar mais um pouco desses conhecimentos que também envolvem que a gente estudou nas aulas passadas, tá? Esse conhecimento, ele não se perde, ele só vai se juntando para que no final, lá no final do ano, vocês tenham uma visão química mais ampla, assim, digamos assim, o que eu espero desenvolver com vocês aqui, mas com calma, tá, gente? Ainda tá... Eu sei que a primeira avaliação de vocês já foi recentemente,
e que vocês foram bem, assim, mas vocês precisam tentar manter essa nota alta aí, tá, pessoal? E vai ficando mais difícil, assim, porque vocês vão precisando saber desses conhecimentos que a gente está trabalhando agora, e mais para frente internalizar outras questões da química, assim, que vão ajudar vocês na educação para a cidadania de vocês. Ó, assinale as alternativas sobre os hidrocarbonetos e marque verdadeiro para verdadeiras e F para as falsas. Os alcanos são os hidrocarbonetos que possuem uma ligação dupla e todas as demais simples. Essa é falsa. Essa inclusive vai ser a perguntinha do formulário, vai ser sobre alcanos, alcenos e alcinos. Então vocês lembram, né, que os alcanos, eles só apresentam ligações simples. Os alcenos, eles apresentam uma ligação dupla. E os alcinos, eles apresentam uma ligação tripla, tá? O petróleo é uma importante fonte de energia e de fácil acesso. Isso é falso, a gente tem que... Nossa, precisa fazer uma plataforma no mar, assim, para que a gente consiga tirar o petróleo. Então, não é uma coisa de fácil acesso, não, tá? Ó, nas torres de destilação do petróleo, o decano sai abaixo do óleo diesel. Esse também é falso, né? Porque o óleo diesel, como ele é mais pesado, ele sai mais embaixo, porque está mais perto ali do forno. Os alcinos possuem ligações químicas triplas. Isso é verdadeiro. Alcanos só têm ligações simples, os alcenos só têm ligações duplas, e os alcinos têm ligações triplas. Entre o ônus de utilizarmos o petróleo como fonte de energia estão questões ambientais como poluição, sem, no entanto, atingir a saúde humana. A gente viu que isso também é falso, né? Porque a gente sabe que toda essa queima, toda essa produção do petróleo, uma hora, ela também vai atingir a gente, tá? E já está atingindo, na verdade. A gente pode não ser aparente agora, mas logo a gente vai sentir o que essas causas ambientais estão causando na gente. Então, ó, a gente também acertou essa daí. Só os alcinos possuem ligações triplas, que era verdadeiro. Esse daqui é importante para vocês, hein? Porque faz parte da nomenclatura, e a gente vai treinar bastante nomenclatura mais para frente. O isopreno é um composto orgânico tóxico. Ele é utilizado como monômero para a síntese de elastômeros por meio de reações de polimerização. Dada a estrutura do isopreno, qual a sua nomenclatura e o PAC? Então vamos lá. Primeira coisa que é importante eu fazer quando tem uma questão dessas é você numerar os carbonos. E para isso você tem que também saber numerar os carbonos, tá? Você não pode chegar e numerar de qualquer forma, você tem que começar por algum grupo funcional, tá? Então, a prioridade da numeração dos carbonos depende do grupo funcional. No caso, como eu tenho duas duplas ligações nas extremidades, a prioridade vai ser, então, envolver esse radical metil aqui. Então, o carbono 1 vai ser esse carbono da extremidade, esse vai ser o carbono 2, esse vai ser o carbono 3, esse vai ser o carbono 4, certo? Eu também posso identificar que eu tenho um radical metil aqui, que é esse CH3, beleza? Esse é um radical metil. Então, e eu também, é importante eu identificar que eu tenho essas duas duplas. Uma dupla aqui no carbono 1 e uma dupla aqui no carbono 3. Beleza? Então, como que vai ficar o nome dele? Como que eu nomeio? É prefixo, sufixo e infixo. Certo, gente? Então, vamos lá. O que é o prefixo? O prefixo, geralmente, são meus radicais. Então, a primeira coisa que a gente começa é pelos radicais, tá? Porque eles aparecem assim na frente do nome. Mas se você quiser fazer
passo a passo, fica mais fácil você começar pelos carbonos e depois só acrescentar o radical lá no comecinho do nome, tá? Foi assim que eu aprendi, pelo menos. Porque na época eu lembro que eu tinha que fazer, nossa, eu tinha que fazer muitas questões assim, porque até internalizar, assim, esses nomes e a lógica fica meio difícil. Ó, no caso, como que eu lembro que eu fazia dessa forma. Eu tenho 4 carbonos. 4 carbonos é met, et, prop, but. Então, 4 carbonos significa que é but, tá? Então, o meu prefixo vai ser but, porque tem 4 carbonos na minha cadeia principal. O meu sufixo, ele vai dizer quantas, se tem ligações simples, só ligações simples, se tem ligação dupla e se tem ligação tripla. No caso, o meu sufixo tem que indicar isso. Se for, ele tem que indicar se é um alcano, um alceno ou um alcino, certo? No caso, aqui, eu tenho um alceno. Tá ali na caneta. Vou no mouse aqui um pouquinho. Nossa, gente, deu uma travada grande na minha canetinha aqui, vocês viram? Vocês ainda estão me ouvindo, me acompanhando bem? Sim. Sim. Que estranho. Tudo bem. Essas tecnologias também a gente às vezes não pode confiar tanto nelas, porque às vezes elas dão uns probleminhas, né? É normal. Ó. Então, o meu sufixo vai ter que indicar essas duplas ligações. No caso, tem duplas ligações aqui no carbono 1 e no carbono 2. E no carbono 3, desculpa, ó, as duplas ligações estão no carbono 1 e no carbono 3. Então, eu tenho que indicar essas duas duplas ligações. Então, eu indico como? Com 1, daí vírgula 3, porque eu estou indicando a primeira ligação dupla no carbono 1 e a segunda ligação dupla no carbono 3, em, porque é um alceno, e o infixo, como só tem carbono e hidrogênio, significa que ele é o quê? Um hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos têm infixo O, tá? Então, como que tá o meu nome por enquanto? Vamos escrever ele inteiro aqui, em outra cor. Oxe, minha canetinha deu um problema meio sério aqui. Bem, acho que voltou. Ó, já vamos colocar esse nome, mas ainda não acabou não, tá? Boot 1,3 em Eno. Beleza? Sei que tá meio feia a letra aqui, mas com o tempo eu vou melhorando a forma com essa canetinha. E daí, eu também preciso colocar o meu radical metil. Meu radical metil está no carbono 2, então eu também tenho que indicar em qual carbono que está esse radical metil e onde que ele está. Então, vai estar no 2-metil. 2-metil. Cadê aqui a... Vamos ver se a gente acha esse nome em uma das alternativas. 2-metil tem aqui. 3-metil já é furada. Penta, eu tenho 5 carbonos, mas minha cadeia principal tem 4 carbonos. Então, esse penta aqui é furado. Esse 3-metil também aqui é furado. Aí o 2-metil-buta 1,3 dieno é o que mais chegou perto aqui do que eu coloquei, né? Eu só esqueci de colocar que é dieno, porque eu tenho que indicar que são duas duplas, né? Então vai ser um dieno. Mas como eu indiquei aqui 1 e 0,3 também dá para considerar, tá?
Então, a resposta é a letra B. 2-metil? Não. 2-metil. Puta 1,3 de N. É que eu não colocaria esse A aqui também, tá? Eu tiraria ele. Colocaria but 1,3 de N, porque esse A pode até remeter a alguma coisa de alcanos, tá? Então, fica à vontade para vocês tirarem esse A aqui também. As duas formas, assim, estão corretas, mas é importante vocês entenderem o raciocínio, certo? Ficou bem claro para vocês como é que se constrói esses nomes? A gente vai fazer mais ainda, tá? Esse não vai ser o único exemplo, então podem ficar tranquilos. Aí tem a correçãozinha, no caso também ele chegou na resposta que é a letra B, e ele dá aqui uma justificativa para a gente. O alcadieno apresentado é ramificado, assim é preciso iniciar com a marcação da cadeia principal, que serve para ser a maior sequência de carbonos e apresenta as duas ligações duplas. Bem, vamos partir para fixar um pouco mais esses conceitos e analisar essas alternativas sobre os hidrocarbonetos e marcar V para verdadeiros e F para as falsas. Todos os alcenos possuem nomes que terminam com O e infixo IN. Essa é falsa, né? Se eles são alcenos, quer dizer que o infixo deles não é IN, é EN, tá? Então essa daqui é falsa. Os alcanos têm como regra geral da nomenclatura o infixo AN. Os alcanos têm como nome o infixo AN. Então, ó, alcanos e apresenta o infixo AN. Essa é verdadeira, tá? Porque os alcanos, eles têm sim o infixo AN. É o que indica que só tem ligações simples. Os hidrocarbonetos alicíclicos, como regra em seus nomes, possuem o termo ciclo. Essa também é verdadeira. Lembra que compostos alicíclicos também são compostos cíclicos. Então, eles possuem o termo ciclo. Geralmente eu uso ciclo, tá? Numerar uma cadeia carbônica é opcional pela regra da IUPAC? A gente viu que não, né? Se eu não numerar a cadeia carbônica ali, eu nem consigo fazer o meu nome, né? Então, pela regra da IUPAC, eu preciso numerar minha cadeia carbônica e fazer o nome, né? Se eu não conseguir numerar uma cadeia carbônica principal, eu não consigo fazer esse nome, não. Então, é falso. Vamos ver se a gente acertou. 100% de aproveitamento a gente aqui nessa turma. Então, parabéns para nós. Bem, falando de petróleo, isso remete a gente aos carros, né? E os carros oferecem um perigo bem assim, bem alto. Eu sei que não parece, né, que todo mundo... a gente já naturalizou de uma forma, assim, muito impressionante sobre essa questão dos carros, mas, assim, até um século atrás, para vocês terem uma noção, uma das principais controvérsias que tinham, assim, sobre o carro era se o ser humano ele conseguiria aguentar uma velocidade maior do que 40 quilômetros por hora, porque os carros eles eram muito mais devagares, assim, eles eram realmente poucas pessoas tinham carro, eles não eram nem um pouco acessíveis à população, tá? E a controvérsia era essa, se a gente passasse de 40 quilômetros por hora, se o corpo humano não ia sofrer algum tipo de problemas no organismo, tudo, assim. Então, depois que a gente foi normalizando toda essa questão do carro, mas isso se tornou, no caso, uma das piores, assim, uma das piores causas de mortes mundiais por ano, tá? Então, essa questão dos carros, do álcool e da direção, ela
ela está muito presente no nosso cotidiano. É importante a gente debater sobre isso, assim, com o máximo de responsabilidade possível, porque é algo muito triste, né? A quantidade de pessoas que se acidentam em trânsito é realmente, assim, é muito impressionante. E até que horas que vai essa aula mesmo? Até 8h20, não é? Sim. Vocês nem me falaram, pessoal, porque a gente tem que fazer o formulário. Já vou aqui interromper